permaneceu do lado de fora. Por quê? Porque ela tinha um problema. E quem tem problema não espera. Quem tem problema vai atrás da vitória. O texto vai dizer que ela não pôde entrar, mas ela permaneceu do lado de fora. Até que Jesus saiu de dentro de onde ele estava. E quando Jesus sai, Jesus vai embora. Só que o texto vai dizer que ela vai aproveitar a oportunidade que ela estava tendo, e ela vai atrás de Jesus. O texto diz bem claro que Jesus não para, Jesus não dá atenção. Não sei se Jesus estava provando a fé daquela mulher, mas o texto vai dizer que ela vai atrás de Jesus, até conseguir o que ela precisava. E ela conseguiu. Por quê? Porque tudo começou lá na frente. Ela ficou sabendo das coisas boas que Jesus fez, então ela também quis tomar posse das coisas boas. Então Davi, ele vai ficar sabendo, através dos seus servos, que na casa de Obed-edom Deus estava fazendo milagre. Deus estava abençoando, honrando o Obed-edom, por causa da arca do concerto, que simbolizava a presença do Senhor. Então ele sai da onde ele estava e ele vai até a casa de Obed-edom. E quando ele chega na casa de Obed-edom, ele vai pegar a arca, e agora ele vai agir da forma que ele tinha que agir. Porque antes ele agiu errado. Antes ele pega e joga em cima do carro de boi. Por causa dessa atitude, o texto vai dizer que aconteceu o quê? Uma catástrofe. Alguém morre por causa de Davi. Agora não, agora Davi pega a arca e coloca onde? Em cima do ombro dos sacerdotes, que deveria ser conduzida até Jerusalém. Antes ele age errado, agora ele age certo. Primeiro ele teve que apanhar, primeiro ele teve que sofrer, para depois ele agir certo. Porque tem gente assim, que ele só aprende sofrendo. Tem gente assim, que ele só aprende apanhando. Lembra do filho pródigo? Depois de apanhar, depois de sofrer, que ele aprendeu. Tem gente assim que ele só aprende quando Deus levanta o profeta no meio da igreja. E tem gente aí que diz que Deus não faz, Deus faz. Tem gente aí dizendo que Deus não faz, Deus faz. E quando Deus tem que levantar, Deus levanta alguém para poder dizer: não me agrado das tuas atitudes, estou eu dando tempo para tu sair desse caminho. Quando Deus quer falar, Deus fala, porque a obra é dele, quem manda é ele, quem determina é ele, quem dá direção é ele. Então tem pessoas que ele só aprende como? Sofrendo, sendo chamado a atenção pelo Senhor. Aí agora ele age de uma forma correta, ele joga no ombro dos sacerdotes. Aí o texto vai dizer, que eles davam 6 passos, e no 6º eles paravam. Eles davam 6 passos, no 6º eles paravam e ofereciam o quê? Sacrifício. Dava mais 6 passos, oferecia sacrifício. Dava mais 6 passos, oferecia sacrifício. Eu fico imaginando a quantidade de animais que estavam mortos. Eu fico imaginando a quantidade de sangue que estava no meio do caminho. Eu fico imaginando a quantidade de sangue que estava nas vestes do sacerdote, na veste do rei Davi. Aí o texto vai dizer, que eles ofereciam sacrifício. E Davi ia bailando, dançando, pulando diante do Senhor, diante da arca que representava Deus. Ele ia bailando, ele ia dançando diante do Senhor, todo ensanguentado. E quando Davi chega diante, aleluia, da porta de Jerusalém, glória a Deus, quem avista a arca do concerto começa a glorificar a Deus. Quem vê Davi começa a agradecer a Deus pela presença de Davi e por Deus conduzir Davi até Jerusalém. Eles
eles agradecem a Davi, agradecem a Deus pela presença do seu rei. Davi chega todo ensanguentado pelos sacrifícios que foram oferecidos. Os sacerdotes chegam cheio de sangue pela quantidade de sacrifício que foram oferecidos, e o povo começa a ovacionar a Davi, agradecer a Deus pela vida de Davi. Aleluia, e eles agradecem. Mas se eles soubessem o que Davi enfrentou lá na frente para poder ter chegado com vida, se ele soubesse o que Davi enfrentou lá na frente para ele estar na entrada de Jerusalém com a arca do concerto, se ele soubesse o preço que ele teve que pagar lá na frente para ele estar ali na entrada de Jerusalém bailando, dançando. Tem gente que olha para você, tem gente que olha para mim, tem gente que olha para o Edson, tem gente que olha para o varão pregando e vira e fala: como esse rapaz prega. Tem gente que olha para essa banda e diz: que banda abençoada, que povo abençoado. Tem gente que olha para você dirigindo o culto e diz assim: rapaz, que jovem abençoado, que irmã abençoada, que unção que está sobre ele, que unção que está sobre ela. Rapaz, que mensagem que fulano pregou, que mensagem que fulana pregou, que mensagem revelada que ele pregou, que mensagem, que graça que está sobre. Mas se eles soubessem o preço que você pagou lá na frente para hoje você está sendo usado por Deus, se ele soubesse o preço que você teve que pagar lá na frente, orando, jejuando, lendo a Bíblia, perdendo algumas noites de sono, para hoje você ter a presença, porque para ter a graça, para ter unção, para ter a presença, tem que ser o maior preço Jesus já pagou. Mas para pregar com graça, para ter mensagem revelada, para ter mensagem para a igreja, você vai ter que acordar de madrugada, você vai ter que jejuar, você vai ter que orar. Para você ter graça, para você ter unção, tu vai ter que pagar um preço, porque nada vem de graça. De graça só chuva, de graça só água, mas para ter a presença de Deus, você vai ter que orar, você vai ter que jejuar, você vai ter que ler a Bíblia Sagrada, você vai ter que negar, tu vai ter que se separar, tu vai ter que fugir do pecado, tu vai ter que fugir da iniquidade, tu vai ter que fugir da prostituição, tu vai ter que fugir do adultério, tu vai ter que fugir da fornicação.